Os Rejeitados opta por esconder um roteiro que sabe lidar com seus temas difíceis e uma história que é puramente encantadora e acolhedora e principalmente confortadora. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixarem bastante like para dar aquela força marota e compartilharem o vídeo com seus amigos. Afinal, estamos aqui falando um pouco também sobre os filmes indicados ao Oscar deste ano, né? E Os Rejeitados é mais um dos indicados ao Oscar. E vamos lá, eu acho que quando a gente fala sobre Os Rejeitados, eu acho que de todos os indicados ao Oscar desse ano, os Rejeitados ele talvez seja o filme mais intimista, o filme que menos tem aquele propósito de contar uma história com temas muito difíceis de lidar, nem nada do tipo. Eu acho que a grande força do filme está justamente nas atuações, na atuação do Paul Giamatti fazendo o protagonista do filme, que é o professor, do Dominic Sessa, que é o aluno, e principalmente da Davine Joy Randolph, que faz a cozinheira ali da faculdade, né? Eu acho que esses personagens, eles se estabelecem muito bem com seus dramas, com as suas próprias questões pessoais e como a relação entre eles se fortalece e cria uma substância que torna um pouco familiar, torna um pouco de paternidade ali no meio, sabe? Então acho que é interessante que o Paul Giamatti está fazendo um personagem aqui cuja atuação dele é o tempo inteiro caricata, às vezes, em algum momento parece que é um personagem com um professor meio rabugento, meio excêntrico, mas ao mesmo tempo ele é um cara que esconde um lado divertido dentro dele, sabe? Então acho que o Paul Giamatti ele sabe muito bem atuar com um personagem e dar umas camadas que vai meio que dando fôlego pro personagem. Ele é o grande carisma do filme do início ao fim, sabe? Eu acho que a relação dele com o personagem do Dominic Sena é muito bom, porque é uma relação de aluno com professor, onde os dois se odeiam, mas eles têm que passar por essa situação e vão ter que aprender a se conviver um com o outro, pelo menos por alguns dias durante o Natal. Então acho que existe muito essa relação de professor com aluno que é conturbada, mas ao mesmo tempo uma relação meio paternal entre os dois, sabe? Na questão de aos poucos ele começar a enxergar ele como se fosse um filho, não na questão de necessariamente ser um filho, mas na questão da maneira que ele tem que lidar com certas situações que o personagem do Dominic Sena ali meio que faz ao longo do filme, né? E eu acho que é interessante porque toda a força do filme está justamente no elenco do filme. Eu acho que eu passaria horas e horas, assim, tipo, o filme tem 2 horas e pouco, mas eu passaria mais 2 horas e 40, só, mais sei lá, uns 50 minutos só acompanhando esses personagens, só acompanhando o dia a dia deles, porque eu acho que a atuação deles é tão boa, os personagens são tão legais, que você se sente convidado a estar perto deles. É um filme que ele te chama a atenção pela forma com a qual ele convida você a entender quem são esses personagens, a entender a história deles, a entender o drama que eles têm, as questões pessoais que cada um deles tem. A Davine Joy Randolph, ela é a que mais tem uma atuação dramática no filme, sabe? Ela tem todo um peso em cima da personagem, que eu acho que ela carrega muito bem o fato de que é uma mãe que está sofrendo luto pela morte do filho, só que ela esconde esse luto pela bebida, ela esconde esse luto pelas pequenas características dela beber, para ela não falar muito sobre o assunto, ela se fecha muito em determinados momentos em relação a esse assunto específico. Então acho que é interessante porque a atuação dela ganha muita camada por conta da personagem demonstrar o luto por pequenos detalhes, sabe? Eu acho que Os Rejeitados, no fim das contas, ele é um filme que pega cada um desses personagens, as suas questões pessoais, os seus próprios dramas, e ele vai evoluindo esses dramas de uma forma que vai fortalecendo cada um ali dos personagens, sabe? Até que o final do filme ele chega a ser um abraço confortador, sabe? No fim, tudo que a gente precisa é um abraço acolhedor, um abraço confortador, sabe? Daquelas pessoas que estão lá em momentos específicos da nossa vida. Eu acho que Os Rejeitados ele acaba sendo muito sobre essas pessoas, sobre as relações que a gente tem com certas pessoas em certas fases da vida, né? E como a gente acaba levando isso para nós como um ensinamento, como uma lição, sabe? Então acho que
é um filme que, no fim das contas, ele tem muito a dizer em um roteiro que é simples, com atuações que são simples, mas condensadas dentro do limite que o filme se propõe a ser. Então, acho que, no fim das contas, Os Rejeitados ele é o filme mais intimista dos indicados ao Oscar desse ano, mas é um filme que tem coração, é um filme que tem algo a dizer também, sabe? Bem, então é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Os Rejeitados. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!